Dia após dia, tudo que eu faço é cuidar dos camelos. Quando eu farei algo realmente emocionante? Olha, uma caravana! Esta noite teremos uma festa de verdade. E a cidade é grande e é linda. Até mesmo quando o vento do deserto sopra, ela está completamente segura. E os rebanhos estão sempre em segurança. E sabem por quê? Porque todas as construções são feitas de pedra e tijolo. É mesmo? Eu nunca vi uma casa feita de pedra. Ah, sabe o que está dizendo? Vale a pena ver. Eu gostaria de mostrá-la. Sim, é verdade que uma cidade feita de pedra é forte. Mas aqui no deserto, os ventos levam as doenças embora. E se desejar, tudo o que tem a fazer é recolher a sua tenda e ir para onde quiser. E se o alimento começar a escassear, é só dirigir-se a uma terra onde haja mais comida. Mas como as pessoas que moram na cidade movem suas casas de pedra? Não movem. As casas de pedra podem armazenar comida e eles guardam água em cisternas. Então não há por que se preocupar com a escassez de víveres. E na cidade há homens que possuem ferro para fazer armas e ganha-se dinheiro, que gera mais dinheiro. Então, como veem, trata-se de um local fabuloso. Será que poderia me levar a esta cidade de pedra? Passar. Desenho animado da Torre de Babel. Transição da sociedade primitiva, atravessando a Revolução Agrícola até a Revolução Urbana. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Por favor, jovem RGV, a leitura do primeiro texto vai. A Revolução Agrícola, Sociedade Agropastoril. Transição da sociedade primitiva à Revolução Urbana. Durante 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem suas intervenção. O Homo erectus, o Homo ergaster e os neandertais colhiam figos silvestres e caçavam ovelhas selvagens, sem decidir onde as figueiras criariam raízes, em que campina um rebanho de ovelhas deveria pastar ou que bode inseminaria que cabra. O Homo sapiens se espalhou do leste da África para o Oriente Médio, a Europa e a Ásia e finalmente para a Austrália e a América. Mas, a todo lugar que ia, também continuava a viver coletando plantas silvestres e caçando animais selvagens. Por que fazer outra coisa se seu estilo de vida fornece alimento abundante e sustenta um mundo repleto de estruturas sociais, crenças religiosas e dinâmica política? Tudo isso mudou há cerca de 12 mil anos, quando os sapiens começaram a dedicar quase todo o seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais. Do amanhecer ao entardecer, os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos escolhidos. Esse trabalho, pensavam, forneceria mais frutas, grãos e carne. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam, a revolução agrícola. A transição para a agricultura começou por volta de 9.500 e 8.500 a.C., no interior montanhoso do sudeste da Turquia, no oeste do Irã e no Levante.
começou devagar em uma área geográfica restrita. Trigo e bodes foram domesticados por volta de 9.000 a.C., ervilhas e lentilhas em torno de 8.000 a.C., oliveiras cerca de 5.000 a.C., cavalos por volta de 4.000 a.C. e videiras em 3.000 a.C. Alguns animais e sementes, como camelos e castanhas de caju, foram domesticados ainda mais tarde, mas em 3.500 a.C. A principal onda de domesticação havia chegado ao fim. Mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia avançada, mais de 90% das calorias que alimentam a humanidade vem do punhado de plantas que nossos ancestrais domesticaram entre 9.500 e 3.500 a.C. Trigo, arroz, milho, batata, pães e cevada. Nenhuma planta ou animal importante foi domesticado nos últimos 2.000 anos. Se nossa mente é a dos caçadores-coletores, nossa culinária é a culinária dos antigos agricultores. Os acadêmicos um dia acreditaram que a agricultura se espalhou de um único ponto de origem no Oriente Médio, para os 4 cantos do mundo. Hoje, os estudiosos concordam que a agricultura surgiu em outras partes do mundo, não pela ação dos agricultores do Oriente Médio exportando sua revolução, e sim de modo totalmente independente. Povos na América Central domesticaram milho e feijão sem saber de nada a respeito do cultivo de trigo e ervilha no Oriente Médio. Os sul-americanos aprenderam a domesticar batata e lhamas sem saber o que estava acontecendo no México nem no Levante. Os primeiros revolucionários da China domesticaram arroz, pães e porcos. Os primeiros agricultores da América do Norte foram os que se cansaram de vasculhar o subsolo à procura de abóboras comestíveis e dedicaram a cultivar a abóbora. Os habitantes da Nova Guiné domesticaram a cana-de-açúcar e a banana, ao passo que os primeiros fazendeiros da África Ocidental produziam pães sul-africano, arroz africano, sorgo e trigo conforme suas necessidades. Desses pontos iniciais, a agricultura se espalhou para o mundo inteiro no século I da era cristã. A grande maioria dos povos, na maior parte do mundo, era de agricultores. Maravilhas! Como se trata de um treinamento, então vamos fazer os acertos. Vamos lá! Os primeiros agricultores da América do Norte foram os que se cansaram de vasculhar o subsolo à procura de abóboras comestíveis e decidiram cultivar abóbora. Os habitantes da Nova Guiné domesticaram a cana-de-açúcar e a banana, ao passo que os primeiros fazendeiros da África Ocidental produziam pães sul-africano, arroz africano, sorgo e trigo, conforme as suas necessidades. Desses pontos iniciais, a agricultura se espalhou para o mundo inteiro. No século I da era cristã, a grande maioria dos povos, na maior parte do mundo, era de agricultores. Por favor, jovem abençoado, releia daqui com muita calma e paciência. Vai! Os primeiros agricultores da América do Norte foram os que se cansaram de vasculhar o subsolo à procura de abóboras comestíveis e decidiram cultivar a abóbora. Os habitantes da Nova Guiné domesticaram a cana-de-açúcar e a banana, ao passo que os primeiros fazendeiros da África Ocidental produziam pães sul-africano, arroz africano, sorgo e trigo conforme as suas necessidades.
Desses pontos iniciais, a agricultura se espalhou para o mundo inteiro. No século I da era cristã, a grande maioria dos povos na maior parte do mundo era de agricultores. Maravilhas! Que beleza! Vira a capa do livro, jovem abençoado. Por favor, apresente-a. Uma breve história da humanidade. Sapiens. Yuval Noah Harari. E como era a educação entre os humanos nesse período de transição da sociedade primitiva à revolução urbana? Vamos lá acessar o livro História da Educação, dos autores Nelson Pilety e Claudino Pilety, editorial Ática. A educação entre os povos primitivos. A educação antes da escola. A educação existe mesmo onde não há escolas. Nas sociedades chamadas primitivas e de povos considerados bárbaros, por exemplo, não existem escolas nem métodos de educação conscientemente reconhecidos como tais. No entanto, existe educação, cujo objetivo é promover o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social, por meio da aquisição da experiência de gerações passadas. Entre os povos primitivos, a educação possui uma estrutura muito simples. A educação através da imitação. Uma das formas pelas quais a criança adquire os conhecimentos necessários entre os povos primitivos é por meio da imitação. Nos primeiros anos de vida, a imitação é inconsciente. As crianças brincam com pequenas reproduções dos instrumentos utilizados pelos adultos. Com uma tora na água, por exemplo, aprendem a equilibrar-se e a remar. Assim, mais tarde, saberão manejar uma canoa. Numa segunda etapa, a imitação torna-se consciente. As crianças participam das atividades dos adultos e aprendem por imitação. Essa segunda etapa tem início quando se começa a exigir trabalho da criança. Ela vai aprendendo pouco a pouco as diversas ocupações da tribo, construção de utensílios, a pesca e a caça entre os povos caçadores, guarda do gado entre os pecuaristas, trabalhos agrícolas entre os povos sedentários. A criança começa a aprender as primeiras noções da divisão do trabalho, que é um aumentador da produtividade do trabalho. Por favor, jovem RGV, terceiro tópico. Vai! A educação e as cerimônias de iniciação. Entre todos os povos primitivos, encontramos as cerimônias de iniciação, que possuem especial valor educativo. Em algumas tribos, elas são breves, em outras duram anos. Geralmente, tais cerimônias se verificam desde o início da adolescência até a admissão do jovem à comunidade adulta da tribo. Qual o significado educativo dessas cerimônias? Em primeiro lugar, elas têm um valor moral, através das mutilações a que deve se submeter. O menino aprende a suportar a dor e pela exposição ao tempo e pela falta de alimentação, aprende a tolerar circunstâncias difíceis e a fome. A cerimônia de iniciação possui também um valor social e político, através da subserviência aos dirigentes. O menino aprende a obediência e a reverência aos mais velhos, e aprende igualmente a servir aos idosos e a suprir as necessidades da família. Show!
Outro valor das cerimônias de iniciação é o religioso. Esse valor evidencia-se pelo fato de o totem ser o centro do culto nas cerimônias. O totem, geralmente um animal e às vezes um vegetal, é considerado antepassado mítico da tribo, de quem esperam proteção. No totem centralizam-se os mitos religiosos, explicações que os povos primitivos conseguem dar ao modo de agir das forças da natureza. As cerimônias de iniciação revestem-se também de um valor prático. Nessas cerimônias, os jovens a serem iniciados aprendem os métodos de capturar certos animais, as artes de acender o fogo, de preparar os alimentos e processos similares de valor prático. Para os povos primitivos, porém, o aspecto importante dessas atividades não é o prático, mas o religioso. Todas essas atividades práticas devem processar-se de modo definido e previamente estabelecido. Tais métodos precisos e característicos de ação constituem sua religião, e esta, pois, não se relaciona com fases isoladas da vida, mas com as mais comuns práticas. O animismo, presença constante na educação primitiva. Todos os povos primitivos possuem uma característica comum. Todos os povos primitivos possuem uma característica comum. Show! São animistas. O animismo consiste na crença de que todas as coisas possuem uma alma. As pedras, as árvores, os animais, enfim, todas as formas de existência possuem alma ou espírito. Por causa dessa crença, o homem primitivo atribui todo o que acontece no ambiente à intervenção de espíritos amigáveis ou hostis, se as ocorrências são respectivamente positivas ou negativas. Assim, na busca dos meios necessários para a sobrevivência, o homem primitivo procura agir de maneira a não ofender o espírito que habita os objetos que precisa. Para isso, ele deve seguir certos métodos, que são produto da experiência de gerações passadas. O aprendizado desses métodos, que apaziguarão o mundo dos espíritos, constitui a parte mais importante da sua educação. As cerimônias de iniciação, como vimos, servem para transmitir aos jovens a explicação do universo e, assim, torná-los capazes de assegurar um satisfatório ajustamento às suas exigências. Show! Os primeiros professores, os dirigentes dos rituais de iniciação. Embora todos os homens participassem das cerimônias de iniciação, havia determinadas pessoas às quais cabia a direção das tais cerimônias de iniciação. Essas pessoas eram denominadas, segundo os diferentes casos, feiticeiros, curandeiros, xamãs, esconjuradores ou homens que consultam os espíritos familiares. Constituem os professores mais primitivos. Inicialmente, esta classe é formada pelos chefes de grupos familiares, mas como os deveres do pai se tornam múltiplos e este culto dos espíritos amigos se torna mais complexo e sofisticado, constitui-se um sacerdócio especial. Há então um esboço de instrução para o povo em geral, dada pelo sacerdócio, é uma instrução mais elaborada e formal dos futuros membros do sacerdócio, ministrada pelos atuais membros da classe. Estes últimos são os primeiros professores profissionais. Por vários séculos, o ensino permanece como um direito especial do clero, e por muitos séculos mais,
a educação é orientada e dirigida unicamente por ele. Uma educação para o povo é uma educação para a formação da classe sacerdotal. Um pequeno resumo para nós sedimentarmos tudo o que foi tratado na leitura deste belo livro, História da Educação, capítulo 1. 1. O objetivo da educação nos povos primitivos é promover o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social, por meio da aquisição da experiência de gerações passadas. 2. Entre os povos primitivos, a criança adquire o conhecimento necessário por meio da imitação. Primeira fase, primeiros anos de vida, imitação inconsciente. Segunda fase, adolescentes, imitação consciente. 3. As cerimônias de iniciação possuem especial valor educativo nos seguintes aspectos: moral, social, político e religioso. 4. Animismo é a crença de que tudo possui uma alma. O aprendizado dos métodos que apaziguarão o mundo dos espíritos constitui a parte mais importante da sua educação, porque a educação no mundo primitivo era uma educação essencialmente religiosa, jovem RGV. 5. Os primeiros professores são, inicialmente, a classe formada pelos chefes de grupos familiares. Posteriormente, a instrução passa a ser dada pelos sacerdotes, que constituem os primeiros professores profissionais. Sacerdotes que se constituem como os primeiros professores profissionais, lembrando-nos de que no mundo primitivo, no mundo antigo e no mundo feudal, o conceito de infância não existia. As crianças eram vistas como adultos em miniatura. Que beleza! Antes de irmos para a última leitura, vamos acessar as cenas do desenho animado A Torre de Babel, que trata-se dos aspectos mítico-antropológicos justamente dessa transição do mundo primitivo, passando pela Revolução Agrícola até a Revolução Urbana. Está planejando fugir sem medo de falar com o seu pai? Você não pode se afastar do seu povo, meu filho. A história que o líder da caravana contou ontem à noite parecia um sonho. Se você fosse àquela cidade, estaria completamente só em seu trabalho. Você poderia perder até a sua liberdade e se tornar um escravo. Isto pode ser verdade, pai. Mas eu quero partir e ver a cidade. Sabe, o mercador e aquela cidade corromperão sua alma. Mas se isto for um teste para o seu caráter, então vá. Asaf,
pais e seus irmãos deste acampamento. Sobretudo, seja fiel a Deus e criou o céu e a terra. Tome, coma isto. Assim que chegarmos à cidade, haverá muitas coisas para se comer e muito mais saborosas. Eu consegui! É a cidade! Eu tenho certeza! Apesar de estarmos tão longe, ela parece tão grande. Casas feitas de pedra e tijolos. Puxa, e ela ficará ainda mais alta. Minha nossa, esses tijolos são fantásticos. E eu nem posso acreditar que esta torre tão grande é feita destes tijolos. Me diga, esta torre serve para quê? E qual será a sua altura? Saia daqui! Está tudo em ordem. Por que não contam a ele? Obrigado. É mesmo uma torre imensa. Sim, é inacreditável, não é mesmo? É, as pessoas lá em cima parecem formigas. O que há no topo da torre? No topo fica o verdadeiro paraíso terreno. De lá de cima, você tem uma visão geral de nossa gloriosa cidade. Eu quero ir lá em cima também. Ah, infelizmente, não podemos subir no zigurate tão facilmente. No zigurate? Sim, isso quer dizer um templo. A torre que se ergue à sua frente. Nosso Deus ficará no ponto mais alto. Mas nós não somos capazes de ver o Deus Todo-Poderoso. Isso foi o que meu pai me disse. Deus fala conosco sem que possamos vê-lo. Não seja tolo. O Deus que será venerado no zigurate é feito de pedras preciosas. Ele é o mais rico dos deuses. Um paraíso terreno. É isso mesmo. Fico pensando como será lá no topo.
estarei apto a ver o paraíso terreno. Você aí, tem dinheiro para pagar? Dinheiro? O que é dinheiro? Isso é dinheiro. Em minha aldeia não existe nada parecido com dinheiro. Se alguém me dá frutas, você trabalhará para ele. Se der uma ovelha a alguém, ele talvez lhe dê um manto para vestir. Se você não tem dinheiro, eu não posso lhe dar fruta nenhuma. E como eu posso conseguir dinheiro? Você tem que trabalhar. De que outra forma poderia ser? Eu preciso trabalhar. Tudo que eu tenho de fazer é trabalhar. As noções sobre moeda e dinheiro têm total conexão com a Revolução Urbana. Captou, amado jovem RGV? Ah, que beleza! Então vamos lá. A leitura do episódio A Torre de Babel. Por favor, amada inteligência, daqui. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. A Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Ou seja, não seremos escravos." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Babel! Babel de Babilônia! Babilônia de Babel! Ambos conceitos têm que ver com o significado de confusão. Então vamos continuar no desenho animado para percebermos a confusão. E não é desta cidade, não é? Ah, não, eu venho do deserto. O deserto é bom. Você deve retornar assim que for possível. Mas eu não quero. Acho que este é um lugar maravilhoso. Esta cidade está corrompida pela ilusão e arrogância. O Deus desta cidade é feito de pedra. O verdadeiro Deus é como uma chama que não se pode ver, um oceano que não se pode tocar, uma força a qual não se pode resistir. Deus não pode ter peso como uma pedra, e seu poder é infinito. Meu pai disse a mesma coisa. Mas ainda assim, eu prefiro ficar aqui. Vamos, andem com isso. Espera aí. Você não é aquele que... Acho que você tem chance. Tem pontos a seu favor. Se realmente quiser trabalhar, poderá começar com um nível acima deste amanhã. Ótimo! O vento é bem mais forte lá em cima. Tenha cuidado.
Eu passei minha vida inteira no deserto. Estou acostumado com o vento. Isso é bom. Eu conseguirei subir no topo da torre. Volte aqui para baixo, imediatamente. Aquela, por favor, e aquela outra, e esta aqui também. Me diga, você acha que esta torre ficará tão alta a ponto de alcançar o céu? O que isso tem a ver conosco? Mas ela é tão grande. Parem o trabalho. Quem é tão arrogante a ponto de acreditar em deuses de pedra e em construir torres para o céu? Nenhum ídolo poderá substituir o verdadeiro Deus. O que está dizendo, seu bode velho? Castigue este homem e expulsem-no. Deixa pra lá, isso não é da nossa conta. Esqueçam a torre e deixem esta cidade agora. Olá, o senhor está bem? Que bom. Por favor, aceite isto. Eu lhe devo de antes. O que está fazendo? Por que você voltou aqui? Eu ouvi o que o senhor disse hoje. E foi como se estivesse ouvindo o meu pai falando. Por que você não volta para o acampamento de seu pai? Porque eu gosto daqui. Você ainda não compreendeu que tipo de lugar é esta cidade. Nosso Deus Todo-Poderoso irá punir aqueles que tiverem a audácia de se julgar capazes de construir uma torre até o céu. Todos os preparativos foram concluídos. Perfeito. Logo este zigurate estará pronto. Ele será uma demonstração de nosso poder para todos nesta terra. Comecem! Sim, senhor. Começar! Ouçam-me! O que é que você deseja? Eu sou um emissário de Deus. Eu vim para transmitir a palavra do Todo-Poderoso. Muito bem. Diga o que tem a dizer e depois deixe esta cidade. Nosso Deus Todo-Poderoso tem visto a arrogância de vocês e irá fazer com que sua punição se abata sobre vocês. Isto foi o que ele disse. Eis que vocês são um só povo e têm todos a mesma língua. Eu descerei a terra e confundirei a sua linguagem. Um não compreenderá mais a língua do outro, e eu os dispersarei por todas as regiões da terra. A linguagem do homem se tornará uma balbúrdia, e uma grande confusão se abaterá sobre ele. Agora, saia daqui, seu imundo rato do deserto. O que você diz é impossível. O que está dizendo é absoluta bobagem. Você acredita que seu Deus é de pedra e o fez com suas próprias mãos. Mas nosso Deus Todo-Poderoso existe bem antes de você e de seus ancestrais, até mesmo antes que o mundo existisse.
do que eu sonhei. Uma vez mais, por favor, jovem RGV, daqui e vai. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. A Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam pinche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade, que tem uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Não seremos escravos." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Maravilhas! Muito obrigado, jovem RGV. Para esta atividade, utilizamos as seguintes bibliografias: Biblioteca, Bíblia Sagrada. História da Educação, dos autores Nelson Pilety e Claudino Pilety. Editorial Ática. E também utilizamos o best-seller internacional Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, Yuval Noah Harari. Editorial LIPM, 44ª edição.
Muito obrigado, jovem RGV. Foi um prazer atuar nesta tarefa com você. E até semana que vem. Chegaremos aqui na semana que vem ainda mais fortalecidos espiritualmente, porque temos uma tarefa para executar neste final de semana. A leitura do capítulo 3º da Carta de São Tiago, Salmo 1º, Salmo 15 e o Salmo... 39. 39! E todos os outros salmos mais, e todos os outros provérbios mais, que tratem sobre o domínio da língua. Até porque, quanto menos nós falarmos, mais rapidamente a liberdade vai cantar. É isso aí. Estabelecidas estão as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe magnanimamente. Amém.